estamos ao vivo! Você está vendo essa gravação, né? Provavelmente no YouTube, que eu vou deixar salva. E hoje o nosso tema dessa live é permissão para prosperar. A permissão, ela é um fator energético, espiritual, emocional e até psíquico que determina a sua capacidade de prosperar em qualquer área da vida. E quando a gente fala aqui de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um estado de consciência onde a consequência de adentrar esse estado e permanecer nesse estado, sim, uma das consequências é dinheiro. A gente falou na última aula, se você não assistiu, tá salva no YouTube, onde eu falo da energia do dinheiro. Mas a prosperidade, ela é um fator amplo, onde eu posso às vezes ter dinheiro e não ser próspera na saúde, tá doente. Eu posso ser próspera na saúde e no dinheiro, mas não nos relacionamentos. Posso estar tendo relacionamentos ruins, tóxicos, dedo podre. Então, prosperidade é um tema amplo. Então, se eu prospero em uma área da vida e não prospero nas outras, entendeu? Tem que ter a aptidão de prosperar em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida tem que estar andando em harmonia, tem que estar bonitinhas, todas têm que estar fluindo. Então, assim, é saúde tem que estar fluindo, é dinheiro tem que estar fluindo, é relacionamento tem que estar fluindo, é vida pessoal tem que estar fluindo, é tudo, tá? Tudo. Boa tarde, meninas, vamos entrando. E hoje a gente vai fazer realmente assim, uma terapia, tá? Pra gente conectar com essa permissão interna para prosperar. Muitas vezes, né, eu já peguei casos de clientes que tinham dificuldade de perder peso, tá? Peguei uma cliente que tava assim com um problema, não conseguia emagrecer de jeito nenhum, fazia de tudo para emagrecer, não emagrecia. Quando eu abri na constelação, descobri que ela não conseguia emagrecer porque ela não tinha permissão para emagrecer. A gordura para ela era um mecanismo de proteção. Então, se tirasse a gordura, não se sabe o que ia acontecer com essa pessoa. Então tem pessoas que às vezes estão ali no sobrepeso e não podem emagrecer. Não é porque não querem, é não podem. Não tem permissão do próprio corpo para chegar nesse corpo magro. Porque essa gordura, ela está servindo a um propósito, a uma função emocional na vida dessa pessoa. Se essa gordura sai, como que essa pessoa vai ficar? Talvez caia num buraco que ela não consiga levantar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quiser prosperar em cada área da vida, em qualquer objetivo que você tenha, é trabalhar essa permissão interna. Para que na hora que você atinja o objetivo, você consiga sustentar esse objetivo e manter esse objetivo. E isso é prosperidade. Tá bom? Boa tarde, meninas, vamos entrando. Então, pra gente começar a falar sobre esse tema, né? Bem direto ao ponto, porque a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouquinho sistêmica pra gente poder entender e diagnosticar aonde está a minha não permissão, tá? Então daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica, um exercício poderosíssimo para você identificar e diagnosticar aonde está morando alguma não permissão aí no seu campo que talvez está travando alguma área que você precisa destravar. Combinado? Então fica comigo até o final que a gente vai fazer hoje um destrave legal. Vamos entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos partir do princípio do que é a permissão, tá? E por que eu preciso ter permissão para prosperar? Existe uma lei sistêmica que rege a nossa vida, uma não, 3 especificamente, mas a que nos leva ao caminho da permissão é uma lei muito específica chamada Lei do Pertencimento. De acordo com Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, né, que nos trouxe luz a essa forma e essa ferramenta de psicoterapia e de conduzir a resolução de conflitos, problemas e quiçá traumas, ele explica o seguinte, que o nosso campo, ele é regido por algumas leis. São 3 leis. Lei da ordem ou hierarquia, lei do pertencimento e lei do equilíbrio de troca. A gente pode até marcar um outro momento para falar dessas 2 leis de equilíbrio de troca, porque ela é importantíssima para relacionamento, amoroso principalmente. E a lei de equilíbrio e ordem, porque ela ajuda você a saber se posicionar no mundo como autoridade, no seu trabalho, etc. Mas hoje a gente vai falar de permissão. Então a lei que não interessa para este assunto especificamente é a lei do pertencimento. Você vai entender como que a desordem nessa lei no seu sistema está impactando uma ou mais áreas da sua vida, tá? Negativamente, se tiver uma não permissão aí. Então, para que você entenda esse conceito da lei do pertencimento e o que é esse campo, esse sistema que está aí rondando você, eu vou te contar todo o embasamento
teórico, psíquico, científico, que embasa essa teoria, tá? Então vamos lá. Existe um cientista chamado, ele é biólogo, né? Um estudioso, né, desse campo, dessa área, da física também, chamado Rupert Sheldrake. Ele tem diversos livros onde ele está falando sobre um tema muito, muito interessante, que é campos morfogenéticos. O que o Rupert descobriu? Ele descobriu que todo ser vivo, ele tem em volta dele, alguém tá mandando mensagem aqui, ele tem ao redor dele um campo de informação. E aí o Rupert chama, né, o Sheldrake, ele chama Rupert, né, a íntima, né, Rupert, ai, o Sheldrake, né, ele chama esse campo de informação de campo morfogenético. Todo ser vivo, ele está inserido nesse sistema que contém informação. Então, nós aqui, estamos aqui conversando, quando a gente se junta nessa live, por exemplo, para ter essa troca, né, de informação, de conhecimento, etc, e atenção, a gente cria um campo de informação em volta de nós, tá? Esse campo aqui em volta de nós. Onde esse campo de informação, ele tá aqui rondando o nosso redor. A sua família. Você na sua família de origem, né? Seu pai, sua mãe, avós, irmãos, tios, etc. Vocês formam um sistema. Vocês têm um campo próprio. Então toda mulher, né, ou homem, todo mundo tem dentro da própria família um próprio campo específico daquele sistema familiar daquela família. Quando você abre uma empresa, por exemplo, você tem um CNPJ, você cria um novo sistema. Existe um sistema até o CNPJ, ele tem ele é como se tornasse uma entidade que tem uma própria agenda, uma própria consciência, lógico, muito rudimentar, né? Não estamos falando aqui de uma consciência como nossa, humana, né? Mas uma consciência energética e também tem o próprio sistema. Tudo tem um sistema que está sendo regido e controlado. E esse sistema, ele é autônomo, ele tem uma inteligência própria, uma consciência própria. Então o que o Sheldrake descobre? Que todos nós estamos inseridos em sistemas. E que esses sistemas, eles possuem informação. E essa informação, ela faz com que a gente adote comportamentos, padrões de comportamentos. Então, não para entender? Vai mandando aqui um joinha pra mim. Lu, tô entendendo, não tô, pra eu poder ir acelerando ou indo devagar. Então, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Eu tô explicando a base científica, entendeu? Porque aqui eu gosto de trabalhar assim. Eu trabalho com dados, com ciência, com, entendeu? Com psicologia. Eu gosto de trabalhar assim. Aí eu explico a base para depois a gente adentrar no processo terapêutico, tá? Então, Sheldrake foi o primeiro nesse campo, né? Não foi o primeiro, assim, o pioneiro, mas ele foi um estudioso e um cientista que ajudou a embasar todas as características de como a constelação familiar funciona hoje. Porque a partir daí, Bert Helling, ele bebe dessa fonte e consegue identificar que os campos, que os sistemas familiares, eles têm esses campos morfogenéticos, são campos de informação, e essa informação faz a gente adotar padrões de comportamento. Ponto. Um outro cientista, né, mas no caso não é bem um cientista, ele é um psiquiatra, Carl Jung. Eu falo muito de Jung aqui, porque eu trabalho muito com a terapia junguiana. Carl Jung, ele era um psiquiatra que ele era contemporâneo de Freud. Ele e Freud trabalharam juntos. Alguns até dizem que Jung era discípulo de Freud. E há uma controvérsia um pouco nesse negócio dessa relação de discípulo e mestre, porque Jung ele também tinha muito gabarito, ele também era um cara muito foda. Então alguns dizem que ele não era discípulo, que ele era parceiro de Freud, enfim. Tudo bem, essa nomenclatura agora não é tão relevante. Mas assim, Freud e Jung eram muito amigos. E Jung, dentro dos seus estudos ali na psicanálise, ele começa a se aprofundar ainda mais nos conhecimentos e nos estudos sobre o inconsciente, sobre a mente. Porque foi Freud que trouxe luz e mostrou para o mundo, olha gente, a mente é complexa. Existe uma mente consciente e uma mente inconsciente. Então, toda a área médica ficou assim, ó,
em choque. Por quê? Porque ele descobriu que existiam duas mentes, né? Essa psique era complexa. Tanto que na época que Freud criou a psicanálise, nem existia psicologia. A psicologia, ela nasce, né, como base da psicanálise. A psicanálise abriu as portas para que hoje existisse a psicologia como ela é hoje. A psicanálise antecede a ciência da psicologia, tá? Inclusive é ela, a psicanálise, que dá embasamento para a psicologia surgir depois, alguns anos depois. E aí Jung, nessa jornada dele entender mais a mente, conhecer o inconsciente, etc., ele entende que existe não somente um inconsciente pessoal, ou seja, eu como pessoa, como indivíduo, o inconsciente. Ele entende que existe um inconsciente coletivo. Uma mente coletiva que permeia a humanidade, permeia ao nosso redor. E essa mente coletiva, ela influencia o ambiente que a gente tá. Ela influencia nossos comportamentos, nossos padrões de comportamentos, influencia nossos sentimentos, influencia até mesmo nossos pensamentos. E aí, então, a gente tem essa grande teoria de Jung, que vários cientistas depois conseguiram comprovar. Então, você vê, cada partezinha da ciência chama de um nome, mas é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Nas constelações familiares, Bert vai chamar de campo. Tá, então a gente acessa o campo. Então quando eu falo muito aqui de campo, eu tô falando desse inconsciente coletivo que eu acesso. Desse campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Aí Sheldrake chama de campo morfogenético. Campos mórficos, é como ele chama. Jung vai chamar de inconsciente coletivo. E a física quântica vai chamar de campo quântico. E a física quântica já provou, né, através de vários experimentos, que nós temos aqui ao nosso redor, esse espaço que tem aqui não está vazio. Isso aqui não é nada. Tudo que está aqui é informação. Ao nosso redor está rodando informação aqui, entendeu? E essa informação, ela é a nível quântico, ou seja, subatômico. Então, todo ao nosso redor, a gente pensa que tá aqui é só oxigênio, né? Não, a gente tá aqui, se a gente tivesse essa visão, além da visão, nós conseguiríamos ver que aqui tá rodando uma farra do caramba. Tem muita informação rondando aqui. Por exemplo, para você entender o que seria essas informações que estão aqui rondando nessa mente coletiva, nesse campo, né, ao nosso redor. Por exemplo, pensa no Wi-Fi. Pensa na internet sem fio, que é o Wi-Fi. Como que você consegue conectar na internet e tá falando comigo aqui? Você vê o Wi-Fi? Você vê a internet? Não. Mas por ondas eletromagnéticas, esse Wi-Fi tá aí na sua casa. Como que você tá com o modem na sala e consegue conectar no quintal, na sua internet? Porque essas informações são ondas de informação. O campo eletromagnético do Wi-Fi tá rondando toda a casa, todo o sistema. É informação. Então, é por isso que você consegue estar no banheiro e o modem no quarto e você conectar. Porque é uma onda de informação. Então, tudo é informação, tudo é onda. E a física quântica fala isso, que tudo é onda. Deu pra entender, meninas? Manda aqui. Sim, ok, que eu vou avançar. Por que eu quis explicar essa base primeiro pra vocês? Para que vocês entendam que essas informações que estão ao nosso redor, elas determinam os nossos padrões de comportamento. E se nós não estivermos conscientes e deliberadamente, propositalmente escolhermos habitar um estado de consciência, escolhermos ter um padrão de comportamento específico, a gente vai ser refém de eventuais bloqueios e informações que estão vindas desses sistemas, desse coletivo. Então, quando a gente fala assim, quando o Bert Helling, ele estuda mais sobre as constelações e ele diz, olha, existem 3 leis bases que regem os sistemas de todo mundo. E o principal sistema de uma pessoa é o familiar, porque a partir da base familiar é que essa pessoa, ela conduz a vida dela inteira. A gente tem que olhar para isso e pensar assim, ok. Então, de acordo com Bert Hellinger, é assim, toda a nossa vida adulta, ela é conduzida e permeada com base no nosso sistema familiar, que é o principal sistema que uma pessoa habita. É a família, é a aldeia, o clã dela. Então, quando eu tô no meu sistema familiar e eu tenho alguns padrões de comportamento
que me causam algum prejuízo na vida. De repente, uma escassez financeira, ou uma doença, ou uma questão emocional, enfim, depressão, ansiedade, qualquer coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o nosso sistema, do qual nós fizemos, né, somos parte, somos origem, que é o sistema familiar, e identificar se há algum desequilíbrio primeiro nesse sistema, se tem alguma informação ali que está causando eu ter esse padrão repetitivo. Se sim, a gente vai lá, resolve, cura. Bom, se não, aí eu vou olhar para outras questões, porque nem tudo é sistêmico, tá? Nem tudo é sistêmico. Tem coisas que não tem nada a ver com sistêmico, tem coisas que tem a ver com outras questões, ok? Mas a primeira coisa que a gente tem que olhar é se é sistêmico, e a gente tem que olhar o sistema. Então, quando o Bert Hellinger ele fala assim, olha, existe uma lei chamada Lei do Pertencimento, que rege os sistemas familiares. Então, o que eu quis dizer pra você? O campo que Bert Hellinger fala é o mesmo que Jung chama de inconsciente coletivo. Que é essa mente geral. Só que cada família tem a própria mente, entre aspas, a própria mente autônoma atuando, que seria essa mente coletiva que rege o sistema da família. E esse sistema, ele tem uma autonomia e uma inteligência própria. E o sistema sempre vai ser soberano. Ele vai fazer de tudo para garantir que todos os membros sejam pertencentes e para garantir a sobrevivência desse sistema, desse clã. Então, a lei do pertencimento diz o seguinte: todos têm o direito de pertencer. Não importa se foi bonzinho, se foi malzinho, se a pessoa era boa, se a pessoa era ruim. Ela tem o direito de pertencer. Então, se em algum momento, algum membro da família, algum ancestral, alguém foi excluído, foi esquecido por algum motivo, o sistema ele vai fazer de tudo para se autorregular e equilibrar. Então, os descendentes, alguém vai se levantar e vai reproduzir os mesmos padrões de comportamento que esse ancestral viveu, para que esse descendente se levante e diga: eu estou aqui, eu existo, eu também pertenço, em nome desse ancestral. Então, até que esse ancestral seja incluído, seja olhado, colocado lá, seja honrado de alguma forma, ou incluído nesse sistema, você vai repetir um padrão, às vezes, de lealdade a um excluído. E aí, se você estiver presa num padrão de lealdade a um excluído, e o sistema faz isso para quê? Para estar a serviço do próprio clã da família. Por que o campo faz isso? Para que todos pertençam. Para que todos tenham um lugar na linhagem. E para que todos possam prosperar a partir disso. Se alguém for excluído, aí começa o problema. Por exemplo, às vezes um avô é excluído porque era alcoólatra e ninguém fala desse avô. Às vezes é um tio que aprontou, que de repente cometeu crimes, ele é excluído. Não importa que ele cometeu crimes, ele também existe. Essa história faz parte do sistema. Às vezes é uma prima que engravidou na adolescência e todo mundo excomungou. Entendeu? Então, assim, são várias questões que têm que ser analisadas para entender aonde pode estar algum desequilíbrio nessa lei do pertencimento, uma exclusão no sistema. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto lá da lei do pertencimento é: na psicologia, já através de muitos estudos, já se comprovou o seguinte: se todo indivíduo, tá? Isso aí é todo indivíduo, todo mundo, todo indivíduo. É uma busca inerente da natureza humana. Nós, seres humanos, temos a necessidade de pertencer. Não pertencer, para nós, seres humanos, significa o mesmo que morte. Tá? Então, assim, não pertencer é o mesmo que morte. E daí vem muitos sentimentos de rejeição. A ferida de rejeição é uma ferida emocional que está muito ligada a essa lei da constelação familiar, que é o do pertencimento. Quando eu sinto que eu não pertenço, ou que eu não mereço pertencer, ou que eu não tenho direito de pertencer, a gente abre aí a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição é uma das feridas mais doloridas, das mais, assim, é das piores dentre as 5 feridas emocionais. A gente vai ter uma aula de feridas emocionais em breve. E a rejeição, ela está muito atrelada, a rejeição e o abandono estão muito atreladas ao sentimento de pertencimento dessa lei sistêmica. Então,
Quando nós, seres humanos, temos inerentemente da nossa natureza o desejo de pertencer, porque para nós não pertencer é morrer, porque isso já vem de nós, gente, de gerações, desde quando o mundo, assim, o primeiro ser humano, entendeu? Começou a existir. Antigamente, nos tempos das cavernas, né? Você tinha que pertencer a um clã, a algum lugar, uma tribo. Por quê? Porque você estar sozinho significa você ser deixado para morrer. Porque existiam animais selvagens, feras grandiosas, entendeu? Doenças, fome. Então, se você não estivesse num clã onde o clã se cuidava, né? Uns cuidavam uns dos outros, uns eram responsáveis pela caça, outros pela pesca, outros por produzir alimento, cozinhar aquele alimento. Enfim, uma tribo que se ajuda e que cada um contribui de alguma forma. Quando um indivíduo era jogado ao ostracismo, ou seja, quando ele era excluído daquele clã, ele era excomungado, ele era condenado à morte, porque ele ia perecer, ele ia morrer. Ou ele ia ser atacado por um bicho, ia morrer por um animal selvagem, ou ele ia morrer de fome, ou de sede, ou de frio. Ele ia morrer. Então, para nós, seres humanos, tá no nosso DNA, isso tá no nosso DNA antropológico, isso. Nossa natureza exige de nós a necessidade de pertencer. Para nós, inconscientemente, você pode achar que não pensa assim, mas isso é uma natureza inconsciente da natureza humana. Não pertencer para nós significa o mesmo que morrer. A nível inconsciente, você às vezes nem sabe que você tem esse negócio aí, mas tem, tá? Psicologia mostra isso. Então, quando Bert Helling fala assim, olha, existe uma lei que rege o sistema que é do pertencimento, e então assim, quando eu tenho os meus pais lá, eu olho meu pai e minha mãe, meus irmãos, minhas tias, minhas primas e tal, e eu sou diferente em algum aspecto, eu sou mais rebeldezinha, eu sou a que questiona, eu sou a que não quero seguir esse caminho, quero seguir outro. Você começa a ter uma série de crises, entendeu? Internas. Manda aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês, meninas. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando, vocês estão entendendo pra eu poder ir avançando. A aula hoje é profunda, bem profunda. Depois a gente vai ter uma dinâmica de constelação aqui pra gente poder tratar a permissão de prosperar. Então, assim, se eu olho pra minha família e por algum segundo, por um momento, os destinos que eu quero percorrer, as metas que eu quero alcançar, colocarem em xeque a minha possibilidade de pertencer, eu vou me sabotar inconscientemente todas as vezes para não conseguir atingir essa meta só para pertencer ao sistema. A permissão, ela é totalmente sistêmica, não exclusivamente sistêmica. Tem outras questões também. Mas a permissão, ela tem uma raiz de bloqueio sistêmico. O que significa sistêmico? Significa que é um bloqueio que está ligado ao meu sistema familiar, está ligado ao sistema que eu nasci, de origem meu. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Eu atendi uma vez uma cliente, que ela tinha uma dificuldade de, sabe, assim, tomar a decisão de empreender e bancar, porque ela trabalhava CLT, ganhava muito bem, tá? Não é que ela não ganhava bem, não. Ela ganhava uma grana boa, um bom salário. Só que a oportunidade de empreender daria a ela mais oportunidades de dinheiro, né? Ela é boa naquilo ali, ela ia ganhar mais dinheiro. Só que assim, na família dela, ninguém faz o tanto de dinheiro que ela faz. Ela é a única. As irmãs estão tudo no perrengue, as primas, as tias. As primas, tudo fracassada no relacionamento, não tem felicidade no relacionamento. As tias, tudo divorciada. Então, assim, ela tava vivendo uma fase que, assim, pô, eu namoro, eu tô feliz no meu namoro. Eu tô ganhando bem. E eu não tô conseguindo sustentar isso. Tô começando a brigar muito com o namorado. Quando eu vejo que eu tô com dinheiro, o meu dinheiro some, eu torro esse dinheiro. Quando eu olho no final do mês, o dinheiro não sobra e eu ganho bem. O que tá acontecendo? Porque eu não tô conseguindo tomar essa força de empreender e ganhar mais. Aí a gente abriu a constelação. O que aconteceu? Ela tinha lealdade à dor do feminino da família dela. Então, assim, na família dela, no sistema dela, nenhuma irmã prosperou, as irmãs mais velhas. A mãe não prosperou, não tinha o dinheiro próprio, dependia do pai. As tias também eram tias que dependiam do marido. Os próprios pais viviam em pé de guerra. Eram casados, mas assim, viviam brigando.
As primas, nenhuma casada. 3 divorciadas, enfim, uma história super complicada. Então, assim, dentro dela morava a seguinte questão inconsciente. Quem sou eu na fila do pão? Se a minha mãe não é feliz no casamento, se a minha mãe não tem dinheiro, não prospera, se as minhas irmãs não são felizes e não prosperam, se as minhas primas, minhas tias, se dentro do meu sistema o feminino não prospera, eu também não tenho permissão para prosperar. Porque se eu prosperar, significa que eu não vou mais pertencer. E se eu não pertencer, eu serei rejeitada. E pra mim, a rejeição é a mesma coisa que morte. É o sentimento de dor, de morrer, de não ser visto. Então ela sabotava tudo dela. Dinheiro sabotava, torrava, gastava, enfim, metia em contas que não tinha que pagar, emprestava dinheiro que sabia que ia ter de volta. Ela dá um jeito de sumir, de evaporar com o dinheiro. Relacionamento, começando a brigar. Quando a gente abriu essa constelação, entendeu o que estava acontecendo, ela... Meu Deus. É sempre assim, né? Quando a gente mostra a dinâmica, você fala assim... Puta merda, eu não acredito que é isso. E é inconsciente. Então, assim, o que a psicologia nos mostra? Que sempre vai ser da seguinte forma. Se eu tiver que escolher entre pertencer e autenticidade... E ser autêntico significar ser diferente do meu clã, do sistema, e isso significar que existe uma possibilidade de eu não pertencer, eu mato a minha autenticidade para pertencer. Se pra você, no seu sistema, prosperar for algo muito diferente do que o sistema hoje vive, e tem lá, pertencer, o desejo natural de pertencer e o desejo de prosperar, se prosperar significar não pertencer, você mata todas as oportunidades que tem de prosperar para pertencer. Porque muitas vezes ser escassa significa que você continua pertencendo ao clã. Bateu aí? Caiu alguma ficha aí? Então a autossabotagem que você tem na vida financeira, na vida amorosa, padrão repetitivo, dificuldade de emagrecer, problema de saúde, qualquer coisa que seja, tem alguma vinculação há uma necessidade de pertencer. E daí nasce uma não permissão. Principalmente para prosperar. O tema dinheiro, gente, é um tema que, assim, pega geral, assim, sabe? Pega geral. Geral que não nasceu de uma família já abundante, né? Porque quem já nasceu em família herdeira pode ter outros problemas, né? Outras questões em outras áreas da vida, mas não no dinheiro, porque pra essa questão tá resolvida no sistema daquela família. Mas a maioria dos brasileiros, né? 90% dos brasileiros não vem de família herdeira. Entendeu? Vem de família ali, entendeu? Tá ralando. Vendendo às vezes o almoço pra pagar a janta. Então, a gente tem uma questão coletiva sobre escassez financeira e prosperidade. Entendeu? Coletiva. E vem de uma não permissão. E essa não permissão interna, ela é inconsciente. Você nem sabe que você não tem permissão interna pra prosperar. Por quê? Porque se prosperar significar ser diferente do seu clã, e ser diferente significa para você não pertencer, ser excluída, ser vista como arrogante, ser vista como, metida. Aí você pensa assim, vou ficar rica pra quê? Pra todo mundo me pedir dinheiro, não sei o quê. Você começa a desenvolver umas crenças, assim, uns negócios, pra te sabotar. Pra garantir que você vai pertencer. Isso é inconsciente. Vocês entenderam de onde vem a não permissão? Vem dessa necessidade de pertencer. Então, qual que é o nosso papel, né, enquanto indivíduos, entendendo isso? A gente tem que entender que, primeiro de tudo, o pertencimento é um direito. Ponto. Então, você jamais poderá ser excluída do seu sistema porque você pertence e isso é um direito. Então, todos pertencem. Ponto. É enraizar isso. E segundo, é fazer um movimento sistêmico de liberação. E aí entra a ferramenta da constelação familiar, né? A constelação familiar é a ferramenta que permite a gente fazer essa liberação sistêmica desse tipo de bloqueio de falta de permissão para prosperar, por exemplo, tá? É o que eu faço com as minhas alunas na comunidade Mulheres Integradas. Inclusive, gente, a comunidade vai abrir vagas dia 12 de janeiro. Esse final de ano eu não vou abrir, não fiz Black Friday nada, porque assim, tô com muita demanda, não vai rolar. Mas em janeiro vai abrir turma. A segunda turma vai abrir em janeiro, tá? Então já fiquem ligadinhas. Deixa eu ver o que a Assi mandou aqui. Lu, a rejeição ativada pode fazer a gente rejeitar o dinheiro de forma inconsciente? Total! Totalmente.
Totalmente. Primeiro porque a ferida da rejeição é uma ferida da criança interior, tá bom? E a criança interior, ela aprendeu a lidar com o dinheiro com base naquilo que ela viu o papai e a mamãe lidando com o dinheiro. Ok? Então, se essa criança, se você cresceu num lar onde você via muito assim, os pais brigando por causa de dinheiro, reclamando de dinheiro, tendo dor de cabeça, preocupação por causa de dinheiro, falando mal de dinheiro, falando, não tem, isso não tem, isso aqui, reclamando, e vendo mãe endividada, pai endividado, e aquela coisa, sabe? A criança interior enraiza o seguinte: ai, meus pais brigam tanto por causa de dinheiro, dinheiro não é tão bom assim, não. Dinheiro não é bom. Porque se dinheiro fosse bom, não tinha tanta briga por causa de dinheiro. É uma das possibilidades. A outra possibilidade também, né, que pode acontecer aí, é você desenvolver um padrão de lidar, de se relacionar com o dinheiro distorcido, assim como os seus pais tinham. E aí você cresce e você não sabe lidar com o dinheiro. O dinheiro vem e não fica. Por quê? Porque o seu modelo mental de lidar com o dinheiro é do sistema, é igual ao dos pais. Por isso que a educação financeira é importante. Entendeu? Para que a gente possa desenvolver novos modelos mentais sobre lidar e se relacionar com o dinheiro. Mas a partir do momento que eu tenho uma crença de escassez sobre o dinheiro, só a educação financeira não é suficiente. Eu tenho que curar, porque se torna um trauma. E trauma não é coisa grande só, não. Ai, trauma é só assim, sequestro, é abuso, é apanhar. Não, gente. Trauma é uma palavra cuja etimologia significa ferida. Então você pode ter feridas emocionais relacionadas a dinheiro. E aí, se eu tenho a ferida da rejeição, eu tô vibrando rejeição. E a pessoa que tem a rejeição, ela vai fazer dois movimentos muito inerentes da pessoa que tem essa ferida. Ela, primeiro, vai se sentir constantemente rejeitada, mesmo quando ela não é literalmente rejeitada, mas é como ela se sente. Então ela vai ver rejeição em tudo. Às vezes uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho, foi almoçar com outra colega e esqueceu de chamar ela. Pronto. Quem tem ferida da rejeição não vai levar isso numa boa. Ela vai se sentir rejeitada, aquilo vai doer, vai remoer, ela vai ficar mal, vai sofrer. Quem não tem essa ferida vai falar assim, cadê fulana? Ah, já foi almoçar. Ah, beleza, então, vou almoçar em outro lugar. Pra você cagou se ela esqueceu. Ou não, de chamar. Tipo assim. Mas quem tem ferida da rejeição vai achar que, por que ela não me chamou? O que será que eu fiz pra ela? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que ela não gosta de mim? Eu não acredito. Será que eu falo alguma coisa? Você começa a sentir que o problema tá em você, a rejeição tá em você. Então, vai ter esse movimento de achar rejeição em tudo. Tudo você vai achar que tá sendo rejeitada. E o outro movimento muito comum que a pessoa da rejeição faz, ela vai rejeitar antes de ser rejeitada. Pra garantir que ela não vai sofrer de novo a mesma dor da rejeição, que ela já conhece, ela rejeita antes de ter risco de ser rejeitada. Então, assim, às vezes você tá conhecendo um cara. Tá conhecendo esse cara. Sai, conversa vai, conversa vem. Aí te bate aí vem o gatilho, bate o medo. O que você faz? Não quero saber, não vou mais sair com ele não. Por quê? É muito... Você começa a colocar defeito, um monte de defeito, que nem tem. Mas assim, inconscientemente. Por quê? O medo de ser rejeitado é tão grande que você tem preferência por rejeitar primeiro pra garantir que você não vai ser rejeitada. Entendeu? Dei aqui exemplos. Tá? De como que é a dinâmica da rejeição. Então assim, se eu tô vibrando rejeição o tempo todo, eu não rejeito só relacionamentos, eu rejeito dinheiro. Porque eu tô vibrando rejeição. E aí o dinheiro, eu expliquei na primeira aula, na aula da semana passada, sobre a energia do dinheiro. Então assim, vocês têm que assistir essa aula, gente. É ouro em pó. É ouro líquido. Porque você vai entender a energia do dinheiro. O dinheiro é uma consciência viva. Você vai assistir essa aula, você vai entender que o dinheiro é um arquétipo. É uma consciência viva. Então, quando eu tô vibrando rejeição e eu tô emitindo essa frequência da rejeição, o dinheiro, que é uma consciência, não consegue chegar perto de mim. Sabe por quê? Porque o dinheiro tá vibrando alegria. Ele vibra abundância, ele vibra 500 Hz pra cima. E a rejeição, eu já medi isso com a radiestesia, que é uma das terapias que eu trabalho com os meus clientes. Sabe quanto que vibra a frequência da rejeição? A partir de 25, 30 Hz. Gente, 30 Hz é muito baixo, tá vibrando muito baixo. Então, quer dizer, o dinheiro vibra aqui,
frequência altíssima, entendeu? Frequência, vibração alta. E você com a rejeição ativada que não tá olhando, não tá curando, tá vibrando 30 Hz a maior parte do tempo. O dinheiro não chega. São frequências incompatíveis. Às vezes ele vem porque ele quer estar perto de você, ele tá próximo de você, mas não fica. Você dá um jeito de rejeitar esse dinheiro inconscientemente. Como que você rejeita esse dinheiro? O dinheiro vem e você torra ele. Você dá um fim pra ele que assim, ele não multiplica. Ele é subtraído. Entendeu? Então assim, gente, essas questões sobre dinheiro, um dia que todo mundo entender isso, gente, acaba os problemas de dinheiro na nossa sociedade. Dinheiro é cunho emocional e sistêmico. Ponto. Dinheiro tem um cunho emocional e sistêmico. Então, quando eu entendo a parte emocional que me torna escassa e entendo a parte sistêmica que me torna escassa, eu curo isso, pronto, eu resolvo minha vida. É por isso que eu bato muito nessa tecla. A prosperidade, o caminho para ela é a cura. Porque a gente não cresceu, né? A maioria de nós, tá? Os sãos não precisam de médico. Não, mas e quem não tem? Quem não tem não precisa disso. Eu não tô falando aqui para pessoas que não têm problema. Eu estou conversando para pessoas que têm um problema. Assim como eu tive e como tenho, tô quebrando cada vez mais barreiras. Para você ter uma ideia, na minha família, a minha mãe era o arrimo da família. Uma família de 6 pessoas. Meu pai não trabalhava por muitos anos, ficou sem trabalho. Minha mãe sustentava toda a casa. Então ela tinha 2 empregos. E eu não via minha mãe. Eu não conseguia ver minha mãe. Então, eu cresci com a visão sobre dinheiro, que pra ter dinheiro tem que ter muito esforço e tem que trabalhar muito. E mesmo assim não vem, porque vem pouco, porque eu vi minha mãe trabalhando e mesmo assim não tinha dinheiro suficiente pra bancar nossos luxos. A gente não tinha luxo. A gente só nunca passou fome. Mas era muito básico, assim, de não ter carne. Era comer arroz, feijão e carne de soja, que antigamente... Hoje em dia, acho que carne de soja é até caro, né? Depois que virou a moda veganismo, não sei o quê. Mas antigamente soja era baratíssimo. Então a gente só comia carne de soja. Porque a carne mesmo, filha, anos 90, ainda mais numa época com inflação, filha, não tinha carne, não existia carne. Era salsicha, entendeu? Salsicha e carne de soja. E arroz, acabou, era o que tinha pra comer. E você passa fome? Não. Mas você passa muita privação. Então eu não digo que nunca passei fome, mas passei muita privação daquele básico, daquela coisa que criança, quer tomar um Yakult, comer um Danone. Não tem, é isso aqui. É pão com café e leite pra jantar, café da manhã pão com café e leite, almoço é carne de soja, arroz, acabou, é isso que tem pra comer. Tchau. Então assim, eu cresci num lar de muita escassez. Então, à medida que eu comecei a trabalhar e tinha um desejo de empreender, eu falava assim, caramba, o dinheiro vem fácil, mas o bicho não fica. O que merda que tá acontecendo? Aí eu fui fazendo as minhas curas, fui entendendo sobre crenças, reprogramação mental, sobre frequência, sobre questões sistêmicas e fui destravando. Então hoje fazer dinheiro se tornou muito fácil. Mas levou-se 10 anos pra eu chegar nesse entendimento que eu tenho hoje. Então esse momento que eu tô aqui conversando com você é pra fazer com que você entenda que você não precisa de mais de 10 anos, como eu precisei pra entender e conseguir fazer dinheiro hoje de forma mais fácil, tranquila e poder ter os meus luxos, entendeu? Viver o sucesso nos meus termos. Eu quero que você entenda que existe um caminho e de acordo com tudo que eu já vivi e já experimentei, o caminho é a cura. Acabou. O caminho é a cura. É curar as crenças que a gente cresceu e não sabia que existia outro lugar, outro caminho. É curar essas questões sistêmicas que a gente tem lealdades invisíveis ao nosso sistema que a gente não faz ideia de que às vezes é leal. Às vezes você não consegue arrumar... Lu, teve um caso uma vez que eu peguei de uma cliente que ela falou assim, Lu, tem um dedo podre. O famoso dedo podre, né? Não consigo. Quando a gente abriu a constelação, ela era leal à dor da mãe dela. Em vez dela olhar pra vida, ela olhava só pra mãe. Então quando eu abri a constelação, a representante dela só olhava pra mãe. E a vida tá pra frente, entendeu? A vida, o amor, tava pra frente. E a mãe lá do lado dela. E ela só olhava pra mãe. Não conseguia sair dali da mãe. Porque ela tava vinculada ao fracasso no amor da mãe. A dor da mãe de ter sido traída e abandonada pelo pai. Ela se vinculou de tal forma àquela dor da mãe que ela não se permitia ser mais feliz que a mãe no amor. Gente, olha isso. Aí a pessoa fica lá fazendo um monte de curso de autoestima. Ai, autoconfiança. Não, porque o meu problema é autoestima. Não, porque dedo podre, eu tenho que me valorizar. Porque é arte da conquista. Nada disso, gata.
Nada disso. Ah, é legal. Autoestima, autoconfiança, conquistar, beleza. Só que isso não cura a lealdade sistêmica que ela tem à dor da mãe. Então ela vai fazer 1 milhão de cursos, vai fazer 1 milhão de coisas e ela vai continuar sendo leal à dor da mãe, vai continuar atraindo homens ruins, porque ela vibra isso para garantir que ela não vai ser feliz, porque ela precisa pertencer. E se ela for feliz, ela não pertencerá mais. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que curar, a gente teve que levantar essa mãe, sistemicamente, né? A gente falar ali a liberação para a mãe dela, se desvincular da dor, fazer aquele corte do cordão umbilical simbólico, ela poder se levantar e olhar para a vida e poder se relacionar. Senão você pode fazer 1 milhão de coisas, filha. Namoro não fica. Por quê? Porque você tá vinculado à dor. E vibrações de alta frequência como amor e dinheiro não são vinculados à dor. Tem que ser vinculados por vibração de alta frequência. Então, se você está vinculado à dor no seu sistema, o dinheiro não fica, o amor não fica, porque são frequências muito diferentes. Não combinam. Gente, tá caindo ficha aí? Me manda aqui, só pra eu saber se vocês estão entendendo toda a questão de permissão aqui. Vocês entenderam toda a base? Então, o que faz alguém não prosperar em alguma área da vida é a não permissão. E essa não permissão, ela tem um cunho sistêmico. Deixa eu ver o que a Lu mandou aqui. Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. Quando o dinheiro não fica, quer dizer que temos algo a resolver com o pai? Sim. Sim. Bingo. Matou a chorada, Lu. De acordo com as leis sistêmicas, né? De acordo com Humberto Hellinger, o sucesso tem a face da mãe. Então a gente vai entender a mãe como o canal do feminino. O nosso feminino e o nosso masculino, internos, nossas energias feminina e masculina, a representação delas a gente vai desenvolver a partir do nosso primeiro modelo de feminino e masculino, que é o pai e a mãe. Certo? Então o seu masculino vai ser forjado pelo masculino do pai, o seu feminino vai ser forjado pelo feminino da mãe. Se o seu pai e a sua mãe tinham um feminino e um masculino fracos ou distorcidos, o seu também será. Se você não teve pai, o seu masculino vai ser forjado a partir do masculino da sua mãe. E aí também vai gerar outras questões. Então, como a mãe é a face do sucesso, o que Bert quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a mãe é a primeira fonte da abundância na nossa vida. É a nossa primeira casa. Então, a mãe, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente tinha abundância ali. Nada nos faltava. Alimento, carinho, proteção, abundância. O feto não tem necessidade de pedir: mamãe, tô com fome. Mamãe, tô com sede. Não tem necessidade. É abundante. O negócio vai, ele sente necessidade, já é suprido na hora. Aí a criança nasce. Quando ela nasce, ela chora, vem o peito, né? A amamentação. Ela chorou ali, sentiu a fome, a mãe já vem amamentando e suprindo abundantemente as necessidades da criança. Então, essa alusão do leite materno, do útero, são a representação da abundância. Por isso que o feminino é abundante. A abundância é a energia feminina. Tem a face desse feminino, esse simbólico da mãe. Então, se a gente quiser receber dinheiro, a gente tem que estar com um feminino legal. Minimamente legal. Porque tem gente que, você ainda, Lu, ainda tá com sorte. Porque assim, o dinheiro vem, não tá ficando, mas vem. Tem gente que nem vem, minha filha. Que o feminino tá travadaço. O dinheiro nem vem. É escassez, o bagulho tá ruim mesmo. O negócio tá fechado, o fluxo. Então assim, para receber dinheiro, o dinheiro vir, tem que ter um fluxo de receptividade. Receptividade é feminino. Energia feminina. Então eu tenho que estar aberta. Então se eu tenho minimamente ali uma resoluçãozinha com a minha mãe, né, ali, uma tretinha que eu tô resolvendo ali, mesmo que inconscientemente tô liberando ali algumas questões, esse dinheiro vem. Mas por que ele não tá ficando? Porque multiplicar e manter é masculino. Entendeu? Multiplicar é masculino. Então, para eu fazer esse dinheiro ser multiplicado, dar estrutura para esse dinheiro, dar uma ordem para esse dinheiro, eu tenho que ter energia masculina forte, saudável. E quando eu não tenho, eu tenho que descobrir por quê. O meu masculino, eu desenvolvi essa força de quem? Do meu pai. Ou da ausência dele, ou da presença dele. Então, eu tenho que abrir uma constelação e olhar no meu sistema o que está acontecendo na minha relação com o masculino, né? E com o meu pai. O que eu tenho que liberar aqui para liberar o fluxo? É isso. No fim, tudo se resume a gente olhar
pra essa história. Eu não digo passado, porque eu não gosto, eu não suporto esse negócio de ficar no passado. Eu falo muito de cura, gente, mas se tem uma coisa que eu deixo muito claro para as minhas alunas na comunidade, Mulheres Integradas, é assim, gente, o passado não é o seu destino. O passado é só a sua biografia. Ele é só uma história que a gente lê para entender aonde a gente precisa, né, encontrar as respostas, entender aonde estão os bloqueios. Eu libero e eu tchau. Eu não fico voltando lá. Eu tenho uma vida para olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que viver o agora e olhar para frente. Então, o passado é só sua biografia, não é o seu destino. Combinado? Então a gente olha para essas questões para entender onde estão os bloqueios, libera o bloqueio. Liberou, abraço, ó, beijo, arrivederci, sayonara, tchau. E eu vou seguir pra vida. Tá bom? Então assim, qual questão eu resolvi com o pai? Lu, mas eu tenho uma relação ótima com meu pai, cara, é maravilhoso. Eu não entendo, então. A gente vai ter que olhar, tem que ver. Uma dinâmica que eu vi uma vez, né, de uma... Extremamente valiosa, obrigada pela entrega. Obrigada, Carol, meu amor. Saudades também, amorzinha. Saudades. O que acontece? Quando... Uma vez eu tava trabalhando com uma aluna, e aí essa aluna falou assim pra mim, Luciana, o meu pai é muito bom. O meu pai era muito bom. Meu pai, assim, tipo, é Deus no céu e meu pai na terra. Por que que eu não consigo mudar de carreira? Não fazer? Porque ela tava com um problema, é o seguinte, ela tinha uma carreira, tá? Eu acho que era ou era engenharia ou era advogada, uma coisa assim, não lembro agora a profissão dela exatamente, mas era uma carreira assim, muito assim, que tem um status muito grande na nossa sociedade, tipo medicina, advogado, engenheiro, são profissões assim que dão uma estrutura e tem um status social, né? Então é uma profissão de muito status, que ela só seguiu aquela profissão porque o pai tinha esse sonho, né, de que ela fosse aquela carreira. Eu acho que era advogada. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, Lu, meu pai era muito bonzinho, meu pai era um amor e tal. Eu falei, seu pai era um amor? Eu não entendo por que eu não consigo fazer transição de carreira. Eu não entendo por que eu não consigo fazer o dinheiro multiplicar na minha mão. Eu ganho, sabe, o negócio... Eu falei, tá, vamos entender. Seu pai era como que era? Meu pai era assim, 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 bonzinho. Bonzinho, nossa, muito bonzinho, muito amor de pessoa. E a tua mãe? Aí começa. Minha mãe era brava. Como assim? Minha mãe era muito brava. Minha mãe, nossa. E o teu pai? Meu pai era bonzinho. Vocês entenderam aqui? Vou retratar pra vocês a dinâmica que estava acontecendo nela. A gente abriu a constelação e viu. E eu mostrei pra ela. Era o seguinte. O masculino e o feminino dentro da família dela estavam invertidos. Polaridades invertidas. A mãe era a ordem, a estrutura, a direção, a disciplina, a força motriz da família. E o pai era o nutridor, o carinhoso, o amoroso, o que passava a mão na cabeça, que limpava as feridas. Inverteu. Na verdade, não é que um pai não pode ser amoroso, tá? Um pai deve, porque a figura do pai, para mulheres, olha isso, pega isso daqui. Vou até abrir uma aspas aqui. Quando se cria meninos e meninas, tem um diferencial muito grande. Um menino, o pai, vai ser para o menino o homem que ele vai se tornar. O referencial de homem que ele vai se tornar para o menino é isso. Para a menina, não. Para a menina, esse pai é o referencial de homem com quem ela vai se relacionar na fase adulta. Olha. Então, para nós mulheres, o nosso masculino da nossa família, ele nos traz um referencial, um modelo mental do que vamos buscar em um parceiro. E para o homem, essa figura masculina é um referencial de quem ele vai se tornar, do tipo de homem que ele vai ser. Então, na dinâmica dessa aluna, o que estava acontecendo? A mãe era só ordem, estrutura, disciplina. E o masculino é que é ordem, estrutura, disciplina, direcionamento. Ela não tinha na mãe essa visão da nutrição, do carinho, do amor. A mãe amava, elas tinham uma relação boa, inclusive, tá? Relação ótima com a mãe, não tinha nenhum problema. Mas ela via a mãe como mais, assim, carrasca em relação ao pai. Uma mãe mais rígida, que cobrava muito, que criticava. Então, ela tinha uma relação com a mãe boa, mas na visão dela, de mundo, de estrutura que ela desenvolveu de feminino e masculino, a mãe tava com a polaridade dividida. A mãe era o masculino, era a ordem, era a estrutura, o direcionamento. E o pai era a nutrição. O pai não era que dava a disciplina e a ordem, era a mãe, ela era a nutrição. Então ela cresce com um masculino fraco, gente. Vocês entenderam?
Não porque esse pai era ruim, não porque esse pai era fraco literalmente, mas porque o masculino do pai estava distorcido, estava mais enviesado, digamos assim. O pai era o polo feminino e a mãe era o polo masculino daquele casamento. Então ela cresce com a visão de que masculino é bonzinho, é mais devagar, é mais nutridor. Então essa força de ir pro mundo fazer dinheiro, ela não tem. Porque masculino é, vou lá, vou fazer, vou abocanhar meu espaço, vou conquistar meu espaço, vou assumir meu lugar e pá, e faz, e foda-se o que pensa, vou bancar, vou sustentar isso. O masculino é isso. O feminino é, mas calma, leveza, é intuição, é pensar um pouquinho antes de agir, não é tão impulsivo, não é tão, entendeu? Visceral. Então a visão dela do feminino era um feminino mais agressivo, mais, né? E um masculino mais, ai, vamos todos dar as mãos, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez, entendeu? Então o masculino dela era um masculino que tava ferido. E precisava ser fortalecido. Aí a gente fez um movimento de cura e tal, fortaleceu, e aí ó, foi lá e deslanchou. Vocês entenderam o que é a questão? Então, assim, não é sobre o papai e a mamãe terem sido bons ou ruins. A gente não tá entrando aqui em mérito de bondade, em juízo de valor de bondade. Mamãe boa, mamãe ruim. Não. O que a gente tá entrando no mérito aqui é o modelo mental que eu desenvolvi é de um feminino saudável? Sim ou não? Não, então vou arrumar. O masculino saudável? Sim ou não? Não, então vou arrumar. E aí, onde tá o meu bloqueio de permissão pra prosperar? Tá aqui? Pá, vou liberar e resolver. Acabou! Eu não vou ficar lá chafurdando, revirando. Não! Eu só vou olhar. Onde tá o problema? É aqui resolver? Tchau. Abraço. Acabou. Então, o meu método de trabalho é muito isso, é muito objetivo, porque eu não gosto de ficar lá levando a pessoa pro passado. Aí remói. Não, cara, é assim. É isso, resolveu, libera, acabou, aqui tá o bloqueio, pá, tchau. Prospera. Bum, vai embora. Então, na comunidade de Mulheres Integradas, é assim que a gente trabalha. A gente trabalha os pilares permissão, identidade e merecimento. A gente vai fazer a cura da criança interior, a cura do feminino, do masculino, e a cura com o dinheiro, para prosperar, para aprender a cocriar dinheiro. Então, tudo isso é o que a gente faz dentro da comunidade, em grupo, num coletivo. Porque uma coisa a gente tem que entender, o feminino só se cura no meio de mulheres. E uma mulher feminina não é uma mulher que se conecta com a energia feminina dela. Não. Uma mulher feminina é uma mulher integrada. É a mulher que tem o masculino saudável e o feminino saudável andando juntos. Ela não tá separada, partida, cada um para um lado. Ela tá junto. As energias yin yang, elas estão assim, ó. Andando juntas. Isso aqui é uma mulher feminina. A mulher que tá com yin e yang juntos, curados, dançando em harmonia. Ora ela tá mais yang, ora ela tá mais yin. Porque a vida às vezes pede, mas sempre ela tá aqui, ó. Com as duas. A mulher que tá só yang e o yin dela tá separado, tá ferida, não vai prosperar. A que tá só yin e o yang tá separado dela, ela não vai ter força pra ir pro mundo, não vai prosperar. Tem que ter integração. Inclusive por isso que a minha comunidade chama Mulheres Integradas. Porque o que eu entendi ao longo da minha jornada, nesses últimos 10 anos trabalhando com psicoterapia, psicologia, física quântica, escambau, fazendo cursos em vários lugares. Fiz curso com o Dr. Joe Dispenza nos Estados Unidos para entender de física quântica. Fiz curso com o Bob Proctor. Fiz curso com diversas personalidades, assim, de todo lugar que posso imaginar. E o que ficou muito claro para mim é o que faz alguém ser feminina, uma mulher no caso, né? Um homem masculino também, para ele ser masculino, ele tem que ter o feminino dele bem, sabe? Equilibrado também. E o masculino forte. Mas aqui para nós mulheres, né, que é nosso público, a mulher feminina é uma mulher integrada. É a mulher que sabe pôr limites e que sabe ser doce. É a mulher que sabe dizer não e que sabe quando dizer sim. É a mulher que sabe entrar e sabe sair. Que não se diminui para caber. Porque ela não tem medo de não pertencer. Porque ela sabe que ela pertence, ela sabe que ela é. Então é essa integração que a gente trabalha na comunidade, né? E em grupo, por quê? Porque o feminino só se cura no meio de mulheres. Não se cura no meio dos homens, não se cura sozinho, se cura no meio de outras mulheres. E especialmente mulheres que estão também se curando. Porque se você ficar no meio de mulher que tá ferida, mulheres feridas ferem. Pessoas feridas ferem, tá? Homens também, mas aqui eu tô falando de mulheres porque a gente é mulher e a gente tá falando de grupos de mulheres, né? Deixa eu ver aqui o que se mandaram aqui nos comentários, que nós vamos fazer uma dinâmica aqui bem rápida, que vocês vão ter um diagnóstico poderoso sobre se tem alguma área aí que tá sem permissão.
Ambos os lados têm problemas com o dinheiro. Meu pai, muito trabalhador, nunca tinha dinheiro. Sempre enrolado, investindo e nunca vê retorno. Muito emocionado, mas mal administrador. A mãe revoltada porque meu pai nunca supria as coisas que ela queria. Tava cheio de dívidas. Até hoje eles são assim. Meus pais não conseguem se estabilizar e minha mãe vive fazendo dívida. É o modelo mental que eles aprenderam, Suzy. Infelizmente. E aí, muitas vezes, a gente vê esse modelo mental e a gente faz um monte de coisa externa achando que os cursos e as coisas externas vão resolver as questões financeiras. E não vai. Porque o modelo mental é interno. Tá na criança o modelo mental de dinheiro. Tá na mente subconsciente o modelo mental de dinheiro. É sistêmica a permissão para fazer ou não dinheiro. Então, tudo isso externo é bacana, tem que fazer, tem que ter essa educação financeira. Mas você tem que ter esse movimento interno. Porque a prosperidade ela vai acontecer na sua vida externa quando internamente você conseguir fazer as pazes com isso. É de dentro para fora. Tá? Os filhos têm que ficar o tempo todo apagando incêndio deles. Hoje entendo perfeitamente, mas é difícil sair desse ciclo de repetição. É isso. É sistêmico. Tá? Você tem que constelar isso, tá, Suzy? Tem que constelar isso. Porque senão você vai ficar sempre nadando e morrendo na praia, enxugando gelo, tá? Se quiser agendar, você me chama no direct. Tem que constelar isso daí. Por que é difícil sair desse ciclo? Porque você tá presa no sistema. Na hora que a gente faz a constelação, a gente libera, você retoma a força pra ir, sabe? A força se recupera pra ir pro mundo, tá? Mas é isso mesmo, sistêmico. Vamos fazer um exercício agora, pra gente finalizar aqui a nossa live? Deu pra vocês entenderem essa questão da permissão? Só manda aqui pra eu saber que vocês entenderam. O porquê que às vezes o dinheiro não tá fluindo. Não tem permissão interna pra prosperar. Tá vinculada com alguma lealdade sistêmica a alguém aí. A gente precisa olhar, tá? Agora eu vou fazer com vocês um exercício que quem não puder fazer agora, porque às vezes tá num lugar que não pode fazer, vai depois e assiste a gravação pra fazer. Mas é importantíssimo que você faça. Porque esse exercício vai ser um diagnóstico pra você identificar aonde tá esse bloqueio de não permissão, tá? Em você. E a partir daí, você começar a trabalhar isso daí e resolver. Combinado? Então, quem puder agora, por favor, feche os olhos, tá bom? Que eu vou guiar vocês num exercício. Quero que vocês fechem os olhos. Relaxem aí na cadeira, onde vocês estiverem. Os pés no chão, bem apoiados. Respira bem fundo. E solta devagar. Então, mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho a respiração. E solta bem devagar. Vai relaxando aí esse ponto entre a sua sobrancelha. Relaxa o maxilar. Relaxa os ombros. Relaxa as pernas. Bem relaxada. Se concentra agora só na sua respiração. Eu vou te fazer uma pergunta agora. E você aí, da onde você tá, mentalmente, ou pode até falar em voz alta se quiser, você vai responder essa pergunta, tá? Com a primeiríssima coisa que vier na sua cabeça. Não tente racionalizar, não tente mudar, não tente controlar. O seu inconsciente sabe. Esse exercício é um diagnóstico pra gente entender onde tá o bloqueio inconsciente que tá te travando aí em alguma coisa. Então você não pode tentar racionalizar. Pode parecer doido a resposta, pode parecer esquisito, não julga. Só deixa vir, o inconsciente sabe, confie, ok? Respira fundo e eu vou fazer a pergunta. E a pergunta é essa. Eu quero... E deixa vir a resposta. A primeira coisa que vier. Eu quero... Pronto. Então temos a resposta. Tá? Agora eu quero que você pegue esse desejo que você recebeu aí, essa palavra, essa frase, esse desejo, vamos chamar de desejo. Se esse desejo fosse uma parte do seu corpo, se fosse um órgão, qual órgão seria? A primeira coisa que vier, deixa vir a resposta. Ótimo.
Agora eu quero que você coloque a atenção, então, nesse órgão. Coloca a sua atenção nessa parte do corpo. Põe a sua mão nessa parte do corpo. E mais uma vez, vou te fazer uma pergunta. E você responde a primeira coisa que vier, a sua primeira sensação que vier no impulso, tá? Do seu inconsciente. Se esse órgão tivesse uma idade, quantos anos ele tem? Muito bem. Então agora a gente já tem aí o lugar e a idade. Agora eu quero que você respire fundo e você se conecte com esse órgão. Respira para ele, envia sua energia para ele no sentido de que você agora se concentra nele, pensa nele. E cada vez que você inspira, você está levando energia e a sua atenção para esse órgão. Agora, faça de conta que você é esse órgão. E como se fosse numa sessão de constelação, você está representando esse órgão agora. Agora você é esse órgão. Você é o órgão. Essa parte do seu corpo, você é ele agora. Sente esse órgão, sente as sensações que esse órgão está sentindo. Você é ele agora. Na idade que ele falou. E eu vou te fazer novamente uma pergunta. E você deixa vir a primeira coisa que vier. E essa pergunta é longa, ela tem uma frase. Eu vou começar essa frase, você completa. Vou continuar a frase e você completa. Vamos lá. Agora, se conectando com esse órgão, representando esse órgão, você vai responder: eu quero, porque não pude. Pronto. Pode respirar fundo, abrir os olhos. Anota isso. Tá aí o teu bloqueio. Anota esse diagnóstico. Você vai escrever. E aí escreve, tá? Pra você não esquecer. Escreve. Na primeira pulsão do seu inconsciente, qual era o desejo? E depois que você representou o órgão, descobriu onde era o órgão, qual era a idade, quantos anos tem esse desejo e tal. E aí você falou, eu quero, qual que é o novo desejo? Qual é o desejo real que tá ali desse órgão? Dessa parte de você que tem esse bloqueio. Porque não pude o quê? Tá aqui, esse é o diagnóstico. O que vocês tiveram de insight? Alguém quer compartilhar aqui nos comentários? Pra gente compartilhar o insight? Alguém teve algum insight? Né, assim? Uau! Compartilha aqui pra gente poder conversar e eu poder fechar aqui nossa live terapia. Então, assim, o que esse exercício ele serve para nos ajudar para diagnosticar? A primeira pulsão é aquela coisa assim, eu desejo isso aqui agora, mas na hora que você conecta com o órgão, você vai identificar muitas vezes que o desejo vem da criança. Lu, foi estranho. Intestino, o desejo foi dormir. Quantos anos o intestino tinha? Coração com 50 anos, uau. Quando tem uma representação de um órgão que é mais velho, quem que você está carregando? Quem que você está carregando? Não é você, é quem que você está carregando. Boa tarde, de Curitiba, que gostoso. Tá? E aí tem o diagnóstico, quero dormir. Aqui a Cami comentou assim, foi estranho, quero dormir. Esse desejo de dormir, você tá muito sobrecarregada, será? Será que o bloqueio que você tem é um bloqueio de preciso voltar pro feminino, preciso aprender a descansar, preciso soltar o controle, preciso olhar pra mim.
O que o dormir significa, gente? O dormir é o estado de total entrega. Você fica vulnerável durante o sono. Você tem uma reparação celular, energética, espiritual, física durante o sono. Sem dormir, as pessoas morrem em questão de poucos dias. A abstinência total de sono mata uma pessoa. Então, um desejo pulsante de dormir é algo para se olhar com muito cuidado. Dinheiro, cérebro, 30 anos, acessos. Quero dinheiro porque não tive acesso. Interessante. 8 anos, o coração. É o que o seu inconsciente trouxe, a resposta tá aí. É um diagnóstico. Então, assim, aonde está o bloqueio? Aonde você sente esse bloqueio? Esse órgão está armazenando essa questão aí. É uma representação simbólica de por que eu não pude. Toda ferida, todo trauma é um não poder, é uma não permissão. Ou não pude falar, ou não pude ser quem eu queria ser, eu não pude me defender, eu não pude me proteger, eu não pude agir, eu não pude. Então o trauma, a ferida, né? Já expliquei a vocês que a palavra trauma vem de ferida. E trauma tem grande e pequeno, visível e invisível. Trauma não é essa coisa grave, não. Trauma é qualquer coisa que trave a sua vida. Então, essas feridas emocionais, esses bloqueios, vêm de uma não permissão. Eu não pude. Então o trauma não nasce do evento que você viveu, do problema que aconteceu. Nasce de não ter podido reagir àquele evento. Porque se acontece um evento traumático, mas você consegue reagir, você não instala o trauma. O trauma vem de um não poder. Não pude reagir, não pude falar, não pude sentir, não pude proteger, não pude, sabe, eu travei, não tive permissão, não consegui. É aí que nasce o trauma, fica travado nesse não pude. Então quando eu falo pra você assim, eu quero porque não pude, e aí essa informação que você recebeu é o teu diagnóstico. Coisas que são muito esquisitas, no começo vocês não vão entender muito bem, mas deixa essa informação rondando o teu sistema, o teu campo. As respostas vão surgindo com o tempo. E quando quiserem oportunidade, venham para a comunidade para poder destrinchar mais, aprofundar mais na cura, mergulhar nisso e aprender a co-criar uma vida próspera. Essas lives aqui, elas servem pra gente trazer informação, diagnóstico. Mas no fim das contas, se você não parar, não sentar num grupo, sentar com um mentor, uma mentora e trilhar um caminho de cura, de prosperidade real para construir um negócio próspero, construir uma vida próspera, vai ficar onde tá. Porque a gente vai ter que trilhar um caminho, e o caminho da prosperidade é esse caminho que passa pela cura também. Mas uma cura que não fica te prendendo ao passado, porque você não consegue co-criar uma vida nova presa no passado. Você vai conseguir co-criar uma vida nova, uma vida próspera, olhando pro futuro. Então a gente só vai pro passado para fazer isso. Identificar bloqueios, liberar, adeus, tchau e cocriação. Acabou. Tá? Então assim, não dá pra gente interpretar todo mundo, né? O tempo não nos permite, mas você já tem um diagnóstico. E agora deixa essa informação assentar em você. E a resposta vai vir. Não tenha pressa. Ai, o que isso significa? Não sei o que lá. Vai vir a resposta. O inconsciente já te trouxe a resposta. Agora, a interpretação disso, você vai conseguir encontrar sozinha a resposta com o tempo que essas informações forem maturando dentro de você. Então, agora você vai soltar e deixar a resposta vir com o tempo. A interpretação disso, tá? Com as minhas alunas eu consigo interpretar, porque elas estão ali na comunidade, eu consigo ir uma a uma, pegar na mão uma a uma e ajudar. Mas aqui num campo assim, aberto, não dá, mas eu te direciono. E aí você vai conseguir fazer essa trilha. Dá pra fazer sozinho. Acompanhado é muito mais fácil, não vamos negar, né? Obviamente. Mas solta. Deixa essa informação permear você. Deixa ela reverberar no teu corpo. E fica ali, nossa, esse órgão tinha tal idade. O desejo que me apareceu foi tal, porque não pude X. Nossa, curioso. E pede o universo. Me mostra a interpretação disso, me ajuda a entender como isso pode me beneficiar e resolver alguma questão da minha vida e solta. E deixa vir
as interpretações. Aí você vai vir alguma informação, intuição, vai vir sonho, alguma coisa você vai receber. Tá? Lu, quando abre a próxima comunidade? Eu vou abrir a turma nova, Cami, no dia 12 de janeiro, tá? Vai ser 12 de janeiro. Por que eu vou abrir em janeiro? Porque a energia de 2026 tá babado. E eu quero abrir no começo de 2026, logo em janeiro, porque vai ser o ano de ouro. E a gente vai trabalhar 2026 focado em construir um ano muito próspero. Então, dia 12 de janeiro eu vou abrir. E aí a gente vai ter um plano de ação. Eu vou ensinar como planejar o ano inteiro, como que eu planejo meu ano, como que eu bato as minhas metas, como que eu faço pra bater faturamento, vou abrir meu negócio, vou abrir, assim, a gente vai fazer um negócio muito legal. Para mulheres ambiciosas que querem mais e também que querem construir uma jornada, um legado com alma. Que não é do dinheiro pelo dinheiro, mas com propósito, com sentido, podendo alinhar os seus valores. É família, é relacionamento. É uma comunidade que ajuda a gente a prosperar em todas as áreas da vida. Porque nós, mulheres, somos muitas em uma. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é empresária, a gente quer ser a dona da porra toda, mas a gente também quer ser cuidada, quer receber carinho. A gente, entendeu? A gente é onça e também é gatinha. Então, assim, na comunidade a gente aprende a integrar todas essas facetas de nós e conseguir prosperar em cada área da vida de acordo com os nossos valores, né? Então eu mostro o caminho, mostro a cura e você constrói o seu sucesso nos seus próprios termos. É isso que a gente faz lá. Integrando o feminino, masculino, curando feridas e aprendendo a co-criar, manifestar dinheiro mesmo. O negócio é dinheiro. Eu não fico com esse negócio de... Não, é dinheiro. Porque eu vou falar pra vocês uma coisa, gente, que eu aprendi e é assim, não tem como, tá? Não tem feminino que se sustente em carteira vazia. Acabou. Ai, quero ser feminina. Beleza, mas você tá vendendo a louça pra pagar janta? Ah, eu tô. Então não vai conseguir. Você me desculpa. Você não vai conseguir. Por quê? Porque não dá. Não dá, é incompatível. Não tem como uma mulher ser suave, pacífica, ser uma mulher doce, se ela está o tempo todo preocupada e estressada com dinheiro. Não consegue. O sistema nervoso dessa mulher está programado para viver em modo sobrevivência. Luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga. O feminino só floresce em ambientes seguros. Então, esses ambientes seguros tem que ser o ambiente interno dessa mulher, ou seja, a minha realidade interna tem que estar calma, tranquila, com confiança, com fé, com certeza para ele florir. E o meu ambiente externo também. Porque eu posso ser um poço de paz, mas se o meu redor é guerra, é pau quebrando, minha filha, não floresce também. Por quê? Porque o que vai determinar esse feminino fluir é o seu sistema nervoso. E sistema nervoso, no modo sobrevivência, luta, fuga, não dá espaço pro feminino, porque a energia da sobrevivência é masculina. É o modo luta, porrada ou fuga, é a energia yang. Então a mulher que tem problema com o dinheiro, difícil, não vou dizer que é impossível, porque o impossível não existe, mas é muito difícil que ela consiga ser uma mulher feminina integrada. Por quê? Porque ela tá em modo sobrevivência. E a energia da sobrevivência é a energia da guerreira, a energia yang. Então, por que na comunidade eu ensino sim vocês a fazer dinheiro? Tem que aprender a fazer dinheiro, tem que aprender a prosperar, tem que encher o rabo de dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que ser feminina é muito mais fácil quando eu tô, ó, com dinheiro no bolso. Então não adianta eu ficar cura. Tá, mas e a parte prática? O vamos ver da vida real para fazer acontecer? Gente, tem que ter. Então a comunidade, o diferencial é esse. Não é teoria, é prática, é desafios práticos. É assim, olha, aprendi isso, como que eu aplico isso agora? Pum, aplico, resultado, pá, acabou. A gente sai dessa idealização de, ai, feminino, porque é masculino. Tá, mas como que isso vira dinheiro no meu bolso? Como que isso vira amor na minha vida? Como que isso vira emagrecimento? Como que isso vira resultado prático? É isso que a comunidade faz. E eu creio, assim, que é um dos grandes diferenciais do meu trabalho. É esse. É que a gente é mão na massa. A gente pega o masculino ali e bota ele pra trabalhar pra gente. A gente pega o feminino e integra. Então, é fazer dinheiro sim. Tem que aprender a fazer dinheiro. Tem que saber fazer dinheiro. Tem que saber prosperar. Tem que saber fazer fluir o fluxo da grana. Porque mulheres femininas prosperam. E essa prosperidade não é só dinheiro também não. Porque tem muitas mulheres lá comigo, já passaram por mentorias minhas, que são donas de casa. Entendeu? Então elas não fazem dinheiro, né? Elas não têm uma renda própria, uma economia própria delas fazendo a própria economia. Elas estão num lar onde o acordo combinado é o marido prover e ela
prover a casa no sentido de cuidar dos filhos, cuidar do lar, cuidar das necessidades da família de forma direta através do lar, o que também é um servir incrível. Não podemos nunca achar que a mulher que faz dinheiro fora é maior ou melhor que a mulher que trabalha em casa. Tá bom? Nunca. Porque são missões diferentes. E a cada mulher tem a própria missão. Cada mulher veio aqui para cumprir uma própria missão. Então tem mulheres que a missão é o lar. Exclusivamente. Acabou. Maravilha. E aí essa mulher ela quer entrar na comunidade não para fazer dinheiro, mas para ser próspera. O que é ser próspera? Ter uma saúde, ter um corpo legal, ter uma mentalidade de abundância. Por quê? Porque a mulher que é próspera e tem mentalidade de abundância, ela ajuda o marido dela a ganhar mais dinheiro. A mulher curada, ela cura tudo que tá ao redor dela. Então ela vai pra consertar a polaridade invertida na relação, ela vai pra poder se relacionar melhor, ela vai pra curar os próprios traumas. Então assim, é sobre uma mulher ser integrada e prosperar. Onde a prosperidade é um termo amplo, é um estado de consciência que a gente ativa uma frequência vibracional e você começa a atrair tudo de bom que tá nessa frequência. E também é dinheiro. Então essa turma nova que vai chegar em janeiro, da comunidade, é uma turma que vai entrar com muita coisa nova, conteúdo novo, um planejamento de cronograma, né? Metodologia nova. Porque a gente vai implantar, eu estou implantando esse processo de prosperar em cada área. Então vai ser relacionamento, tem que prosperar. Corpo físico, saúde, tem que prosperar. Dinheiro, prosperar. Se a sua missão for fazer dinheiro, você vai prosperar. Se for o lar, você vai prosperar no lar. Entendeu? Prosperar no casamento e prosperar na vida interna, que é curando dores, curando traumas, para liberar e você ter essa força de pulsão de vida para ir pro mundo, para ser próspera. Lembrando sempre que prosperidade é um estado de consciência. E na comunidade, se eu pudesse definir ela numa única palavra, é isso. O foco é desenvolver um estado de consciência de abundância e prosperidade. Quando você entra nesse estado de abundância, os seus problemas acabam. Esses problemas de agora, tá? Não é que a pessoa próspera vive uma vida sem problemas. A única pessoa que não tem problemas nesse mundo, ela mora no cemitério. Tá debaixo de 7 palmos de terra. Não existe uma vida humana sem problemas. A diferença é que quem está no estado de consciência de abundância e prosperidade, que é feminino e masculino integrado, ela resolve muito fácil os problemas. Muito fácil. E ela não cai por causa de problema. Ela atrai a solução muito rápido e muito fácil. Essa é a diferença que faz a diferença. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso legado. Combinado? Meninas, mais um almoço glorioso, né? Muito obrigada por terem ficado aqui comigo nessa uma hora, que a gente ficou aqui, 1h30 mais quase. Sim, vai ficar gravado assim, vai ficar no YouTube, tá? Eu vou subir pro YouTube depois. Aí eu coloco o link nos stories e vocês assistem no YouTube a gravação. Vou deixar salva lá, tá bom? Então, meninas, obrigada por me acompanhar. Na semana que vem a gente vai ter também uma aula. O tema da semana que vem vai ser feridas emocionais. Vai ser feridas emocionais. E venham porque a gente vai constelar. Eu vou constelar alguém na hora. A gente vai constelar ali pra gente já trazer liberação. Então alguém vai ser escolhida pra fazer ali comigo uma vivência de diagnóstico, de constelação. Então venham participar. Que semana que a gente vai falar de feridas emocionais. E como que as feridas emocionais se correlacionam com a prosperidade. Ou com a falta da prosperidade. E como que a gente começa a trabalhar isso para liberar esse fluxo e ir pro mundo fazer o que a gente nasceu para fazer. Combinado? Cumprir nossa missão, nosso propósito, com sentido, com alma, com muita honra e dignidade. Combinado? Meninas, beijos, viu? Fiquem com Deus. Beijo, Si. Beijo a Simone e a Cintia aqui. Beijos. Fiquem com Deus. E se você gostou dessa live, fez sentido pra você, compartilha com as amigas, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem compartilhar com outras mulheres, para que elas também possam receber esse bálsamo, né? Esse acolhimento através desse conhecimento, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus. Quarta que vem, às 12h12, a gente se vê no mesmo bate-horário, bate-local e no mesmo bate-canal. Tá bom? Beijo, tchau!